Glória seja dada ao Senhor. Graças a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero convidar os irmãos a estar de pé. Vamos ler a palavra do Senhor. Primeiro livro da Bíblia, primeiro livro do Antigo Testamento, Gênesis. Nós vamos ler capítulo 35, versículo 1. Gênesis, capítulo 35, e o versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste da face de Esaú teu irmão. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste da face de Esaú teu irmão. Amado Pai, estamos, meu Deus, incumbidos, responsabilizados em trazer uma palavra do Senhor para a tua igreja. Eu quero pedir a Deus, ao Senhor, que nos dê direcionamento, graça, unção, autoridade, ousadia do teu Santo Espírito. Senhor, fala com a tua igreja, fala com os teus filhos, fala conosco, queremos ouvir a tua voz, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Toma certo. Meus irmãos, o Senhor colocar em meu coração, nesta noite, na tarde desse dia, um tema, e eu intitulei essa mensagem, dei o tema 4 ordens de Deus a Jacó. E essas 4 ordens que Deus deu a Jacó estão no capítulo 35 de Gênesis. Primeira ordem que o Senhor deu a Jacó: levanta-te. Segunda ordem: sobe a Betel. A terceira ordem: habita ali. E a quarta ordem: faze ali um altar. Eu quero estar ministrando a palavra do Senhor nessa noite, falando sobre as 4 ordens de Deus a Jacó. Para isso, eu quero fazer uso deste texto, tomar como base Gênesis capítulo 35. Mas para nós entendermos a mensagem desta noite, é importante que eu leve cada um dos irmãos de volta a Gênesis capítulo 25 e o versículo 30, para que possamos entender a mensagem desta noite. É importante nós lermos Gênesis capítulo 25, versículo 30 até o 35. Nós vamos observar, meus irmãos, que Esaú, em seu momento de fraqueza ali, ele vendeu a sua primogenitura a Jacó. É muito conhecida essa passagem de todos nós. Esaú chega do campo, ele era caçador, e quando ele chega, Jacó havia feito um prato de guisado. Então Esaú diz a Jacó: me dá um pouco deste guisado, deste prato de lentilha que você fez. E Jacó diz: não, eu fiz para mim esse alimento aqui, só se você me der a sua primogenitura. Era a bênção que era dada ao filho mais velho, ao filho que nascesse primeiro. Ainda que Jacó e Esaú eram gêmeos, porém Esaú nasceu primeiro que Jacó.
Então, diante da proposta de Jacó a Esaú, pedindo que ele desse a primogenitura, ele disse: Zoé, para que vai me servir essa primogenitura se eu estou padecendo, morrendo de fome? E ele assim negociou com Jacó a sua primogenitura em um momento de fraqueza. E Jacó, meus irmãos, a partir desse momento, ele ficou esperando o momento dele tomar posse da primogenitura. Como é que ele iria fazer agora? Ele tinha que ser abençoado pelas mãos de seu pai Isaque. E Isaque, já avançado em idade, com deficiência visual, então Jacó, através do engano e com a ajuda de sua mãe, ele foi e recebeu essa primogenitura. Ele tomou um caminho do engano e a sua mãe o apoiou. Porque Esaú, ele era um homem peludo, Jacó era liso. Então, como que ele iria fazer? Ele, sendo ajudado por sua mãe, pegou a lã do carneiro, colocou nos braços, colocou assim no seu corpo, porque seu pai tocou a mão nele para ver se era realmente Esaú, porque ele estava se passando por Esaú. E naquele momento, além da lã de ovelhas, ele também havia vestido a roupa de Esaú. Então, Isaque pediu para que Jacó se aproximasse, pensando ser Esaú, para cheirar ele, porque conhecia até os seus filhos pelo cheiro. E realmente o cheiro era de Esaú, porque as vestes que ele havia vestido eram de Esaú. Então o cheirou e disse: realmente o cheiro, a forma de ser do corpo, realmente é de Esaú. A voz é de Jacó, mas e o abençoou, e assim Jacó, ele recebeu a primogenitura. Porém, quando Esaú chega do campo, ele havia ido buscar uma caça a pedido de seu pai, para que seu pai comesse daquela caça e o abençoasse. Quando Esaú chegou e ficou sabendo que seu pai havia sido enganado, Esaú, ele ficou muito furioso. E ele disse: assim que meu pai morrer, eu vou matar meu irmão Jacó. E sua mãe, sabendo disso, manda Jacó fugir. E Jacó, ele sai, fugindo da ira de seu irmão. E Jacó, ele vai em direção à casa de seu tio, Labão. E Jacó, ele começa essa sua jornada em direção a Padã Arã. Os irmãos que são leitores da Bíblia conhecem muito bem essa história. Só que Jacó, ele teve que parar durante a noite em um lugar chamado Luz. Ele estava cansado e ele precisava de repousar ali. E ele, cansado da jornada, Jacó, ele deita para dormir. Mas Jacó, ali, ele tem um sonho de uma escada que subia até o céu, e anjos de Deus subia e anjos de Deus descia por aquela escada. E ali estava Jacó tendo este sonho. E se você observar comigo Gênesis capítulo 28, versículo 13, você vai ver que Deus começa a falar com Jacó através daquele sonho. O Senhor começa a falar com Jacó. E o Senhor diz a Jacó: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. E Jacó, movido por essa experiência, meus irmãos, movido por essa experiência que ele estava tendo, então ele tomou ali uma pedra que ele havia usado como um travesseiro, e ele ungiu aquela pedra com um óleo, como se fosse um memorial, e ele chamou o nome daquele lugar Betel, que significa casa de Deus. Irmãos, eu acho tão maravilhosa essa história.
Jacó fugindo de seu irmão. Jacó, ele havia feito algo não certo, não era certo aquilo que ele fez. Enganou seu pai. E agora ele está fugindo. Porém, Deus começa agora a trabalhar no coração de Jacó. Deus, irmãos, ele tem os meios de trabalhar com cada um de nós. Com Moisés, ele aparece numa sarça no meio do deserto. E ele aparece numa sarça e chama a atenção de Moisés, aquela sarça que ardia, mas não se consumia. E ele ficou olhando até que uma voz, a voz de Deus, disse para Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando é santo. E o que fazia aquele lugar santo naquele momento era a presença do Deus de Israel, o Deus do céu, o Deus que criou os céus e a terra pela autoridade de sua palavra. Então eu acho interessante as formas de Deus falar com seus servos. Em um outro momento, Deus ele aparece para um homem chamado Manoá, o pai de Sansão. E dá-nos a entender que era o próprio Deus. Nós vemos ali uma teofania, manifestação de Deus, em forma de anjo, em forma de um ser angelical. Porque quando Manoá pergunta a ele, como é teu nome? Ele diz, por que perguntas o meu nome, visto que é maravilhoso? E nós sabemos muito bem, irmãos, baseado em Isaías 9, versículo 6, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então nós sabemos que ali era o Senhor. Então agora Deus, para com Jacó, ele aparece em um sonho. E ele começa a falar com Jacó em um sonho. Aqui nós vemos que foi um sonho. Deus falando com Jacó. E depois novamente Deus volta a falar com Jacó face a face, no Val de Jabó. Se você ler o capítulo 32, versículo 24 de Gênesis, você vai ver que Jacó voltando com toda a sua família já constituída, ele voltando para encontrar com seu irmão, mas ainda amedrontado. Então ele passa o ribeiro, ele leva a sua esposa, seus filhos, e ele volta e fica sozinho, ele e Deus. Então no capítulo 32, versículo 24, nós vamos ver que Jacó, ele trava uma batalha com o Senhor. Mas avançando aqui 30 anos depois, é o assunto da minha mensagem essa noite, porque quando ele sai fugindo de seu irmão, e quando ele volta agora, 30 anos se passaram, e nesses 30 anos depois, e a família de Jacó estava uma bagunça, e ele novamente precisava de Deus. Nesse capítulo 35, o capítulo 34, nós vamos ver alguns acontecimentos, irmãos, que Jacó ele precisava de uma intervenção divina. Mas é nos momentos, meus irmãos, mais difíceis de nossas vidas, que Deus sempre se revela para nós. É nos momentos mais difíceis de nossas vidas que o Senhor se revela para nos confortar e nos dar mais uma experiência com Ele. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes nós estamos passando momentos, mas o nosso Deus, nesses momentos, Ele se revela para nós. E Ele vem para nos confortar. E Ele vem para trazer para nós mais uma experiência com Ele. O importante de ficar na presença do Senhor é porque sempre saímos com a vitória. Sempre. Pode até tirar a vida de um servo do Senhor. Mas aí diz o apóstolo Paulo, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Para mim viver é Cristo e o morrer é lucro.
Mas nós vemos aqui, meus irmãos, que para que a bênção de Deus se manifestasse na vida de Jacó, ele teve que obedecer 4 ordens expressas de Deus. 4 ordens que Deus dara a Jacó. E ele teve que trilhar o caminho da obediência para que ele pudesse alcançar a vitória. O caminho da vitória, o caminho da conquista, o caminho das bênçãos do Senhor é o caminho da obediência a Deus. Agora eu entro na mensagem aqui. Fizemos uma introdução bem rápida para que os irmãos pudessem entender. Jacó ele só tinha uma filha chamada Diná. E esta filha disse para o seu pai que ia sair para encontrar algumas amigas. E ela saiu. E ela conheceu um moço. E dá-nos a entender que aquele moço abusou sexualmente daquela filha de Jacó, forçando-a a isso. E quando seu pai ficou sabendo de tudo aquilo, seu pai esperou que seus filhos voltassem, porque seus filhos eram pastores dos rebanhos, e ele comunicou a seus filhos não aceitaram de forma alguma aquilo. O rapaz que havia abusado da moça, Diná, ele tinha intenção de se casar com ela. Porém, era de uma tribo inimiga do povo de Deus, os cananeus. O seu nome era Siquém. Seu pai se chamava Hamor. Então Hamor vem até Jacó e diz: não, vamos fazer aliança. Os seus filhos casam com as minhas filhas. E as suas filhas com os meus filhos. Porém, os filhos de Jacó não aceitou aquilo. Mas eles traçaram um plano. Eles queriam eliminar aquele povo. Então, eles traçam um plano e diz a Jacó: faça uma proposta para ele. Já que nós somos o povo de Deus, nós somos um povo que temos uma aliança abraâmica, feita de Deus, com Deus e Abraão, que é um pacto chamado circuncisão. Então o Senhor diga a esse povo, os cananeus, que eles passem pela circuncisão. Mas a circuncisão era feita em uma criança, nos homens, com 8 dias de nascido. Era perigoso isso fazer em um adulto. Porém a proposta fora feita e eles aceitaram. E fizeram a circuncisão. E no 3º dia, que a dor era intensa, que eles não podiam nem sair do lugar, os filhos de Jacó pegaram as suas espadas e partiram para cima dos cananeus e matou a todos. Os velhos, os novos, a todos. Então quando Jacó ficou sabendo daquilo, Jacó falou: e agora? O que nós vamos fazer que vocês fizeram aí? Esse povo vão se reunir e vai destruir a minha vida e vai destruir todo o nosso povo. O que iremos fazer agora? E Jacó ele ficou preocupadíssimo com a situação. Mas aí Deus mais uma vez entra em cena. Novamente Deus entra em cena para ajudar seu servo Jacó. Então o Senhor ele diz para Jacó: levanta-te. Primeira coisa que o Senhor diz para ele: levanta-te, Jacó. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Deus queria uma nova postura daquele homem. Deus ele quer de nós também uma nova postura. Há momentos que nós nos encontramos prostrados. E esse prostrado não é fisicamente. Esse prostrado é de uma maneira espiritual. Mas o Senhor está falando conosco aqui nesta noite através da biografia desse homem Jacó. Levanta-te. Se você está prostrado, desanimado, abatido,
O Senhor fala contigo nessa noite. Levanta-te. Aleluia. Levanta-te na presença do Senhor. Quando Ezequiel começa a falar com Deus, no capítulo 2 de Ezequiel ainda não tinha experiência com o Senhor, era o início de seu ministério. Ele estava à beira de um rio chamado Rio Quebar. E quando Deus vem em direção a Ezequiel, a primeira coisa que o Senhor diz para Ezequiel: Ezequiel, põe-te em pé, aí eu falarei contigo. Aleluia. Porque, meus queridos irmãos, Deus, Ele quer que nós nos coloquemos de pé espiritualmente com a intenção de ouvir Sua voz, de ouvir tudo aquilo que Ele tem para dizer para nós. Se você quer ouvir a voz de Deus esta noite, se coloque de pé espiritualmente, coloque os teus ouvidos atentos ao falar do Senhor, diga para Deus: Deus, fala comigo, eu preciso ouvir tua voz, eu preciso sentir o Senhor falar comigo, eu já estou de pé. É bem verdade que eu estava prostrado, mas eu quero ouvir o teu falar, eu quero ouvir tua voz, eu não quero sair daqui, deixar esse lugar prostrado espiritualmente. Eu não quero sair daqui prostrado como cheguei. Eu não quero sair daqui desanimado como eu cheguei. Mas eu quero sair daqui ciente de que tu falou comigo. Lamai Charamanda. Aleluia. Aquele momento era um momento de dificuldade para Jacó. E Deus não queria ver Jacó prostrado. Deus não quer ver seus filhos prostrados. Deus não quer ver seus filhos cabisbaixos. Deus não quer ver seus filhos desanimados. Deus não quer ver seus filhos prostrados diante das dificuldades, mas sim de pé. Aleluia! A luta está grande, a dificuldade é muita, mas eu me encontro de pé com os meus ouvidos atentos para ouvir o Senhor falar. Fala comigo, Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Deus, Ele não quer que nós nos prostremos diante das dificuldades. Deus, Ele não quer que nós venhamos a ficar desanimados, mas Deus quer que, como soldados valentes, nós estejamos preparados na guerra, prontos para pelejar contra o adversário e contra todo tipo de intempéries dessa vida. Que nós venhamos a estar de pé como soldados valentes, prontos para pelejar contra o adversário e contra todas as intempéries dessa vida. E eu digo para você nessa noite: levanta-se, esforça-te, tem bom ânimo, porque o Senhor é contigo. Por isso que o Senhor falou com Josué no capítulo 1, versículo 9. Esforça-te, Josué. Tenha bom ânimo, porque o Senhor é contigo. Não deixe as circunstâncias da vida baixar sua cabeça. Não deixe as circunstâncias da vida abaixar sua cabeça de forma alguma. Mantenha-se com a cabeça erguida, ciente de que Deus, Ele está do seu lado. Deus, Ele está com você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele está conosco. Louvado seja Deus. E a segunda ordem de Deus para Jacó: vai até Betel. A primeira ordem foi para que ele se colocasse de pé. A segunda ordem: vai até Betel. Irmãos, Deus, Ele deu uma direção para Jacó. Deus, Ele quer nos dar direção para nós. Há momentos, eu já disse isso e volto a dizer, que nós, diante do vento soprando contra nós nos perdemos,
porque os nossos olhos se enchem de terra, de tudo aquilo que vem com o vento forte soprando, e nós até mesmo perdemos a direção. Ficamos nos sentindo até que meio que perdidos. Mas o Senhor ele disse para Jacó ali, ele deu uma direção. Jacó, vai até Betel. E eu vejo aqui, meus irmãos, que Deus ele quer nos dar direção para nós. Para que a bênção de Deus se manifestar na vida de Jacó, ele tinha que estar atento a essa direção que Deus deu para ele. E para que a bênção de Deus se manifeste, nós temos que estar atentos à direção que Deus está nos dando. Qual a direção? Para onde ir? Nós temos que estar atentos à direção que Deus ele quer dar para nós. Para isso nós temos que ser sensível à voz de Deus. Sensível à voz de Deus. Às vezes Deus fala conosco, mas nós estamos pensando outras coisas. Às vezes Deus quer falar conosco através da palavra, do louvor, na igreja, em testemunho, mas a nossa mente às vezes não está aqui, é só o corpo físico. E Deus está falando, mas é nós que não estamos ouvindo. E às vezes a preocupação sobre aquele problema é tanto que Deus fala e nós não ouvimos. Por isso nós temos que estar com os nossos ouvidos atentos, sensível à voz de Deus, sobre o que fazer, sobre qual direção tomar. E para Jacó o Senhor disse, vai até Betel, vai até Betel. E quando nós estamos na direção de Deus, por mais espinhoso que seja o caminho, podemos ter a certeza que a vitória é certa. Quando nós estamos na direção de Deus, nós nos mantemos na direção de Deus, por mais espinhoso que venha a ser o caminho, o trajeto que nós vamos fazer, podemos ter certeza que a vitória é certa. Quando o Senhor disse para Moisés sair com o povo de Israel e deu a direção, parecia que a direção era uma loucura. Em direção ao Mar Vermelho, com um povo numeroso, com toda certeza tinha criança, pessoas de idade, em direção ao Mar Vermelho. Por isso que o povo murmurou e disse, agora, para onde nós iremos? Mas o Senhor, quando Ele dá uma direção, Ele se responsabiliza pela direção que Ele nos deu. Aleluia. Por isso que nós temos, irmãos, que manter constantemente um diálogo com Deus, em tudo que nós vamos fazer, porque a direção que Deus nos der vai ser a direção da vitória. E isso é certo, louvado seja Deus. Betel significa casa de Deus. Ou seja, o lugar onde Deus escolheu para nós nos encontrarmos com Ele. O Senhor disse para Jacó, vai até Betel. Betel significa casa de Deus. E nós estamos na casa de Deus nessa noite. Este lugar é chamado casa de oração. Este lugar é constituído como casa de oração. E Deus, Ele te trouxe aqui, Ele nos trouxe aqui para falar conosco. Na sua casa, louvado seja Deus. Betel é o lugar, irmãos, que nós devemos ter intimidade com Deus. Nós temos também com o Senhor relacionamento, comunhão com o Senhor. Temos que ficar em Betel, conectados com o Senhor, em comunhão com o Senhor. Betel é o lugar onde podemos derramar a nossa alma diante de Deus. Quando você vem à casa do Senhor e você se prostrar ao chão e derramar a sua alma diante de Deus, saiba de uma coisa, que Deus, Ele está com seus ouvidos atentos para ouvir o seu clamor. Se você ainda não derramou a sua alma na presença de Deus, faça isso ainda hoje. Conte para o Senhor o seu problema. Conte para o Senhor
a situação que você está passando neste momento. Eu quero tomar um exemplo aqui de uma mulher chamada Ana, mãe de Samuel. Faça como esta mulher, Ana, a mãe de Samuel, que derramou seu coração diante de Deus. Ela veio ao templo e ela estava ali em Siló, em um lugar constituído como um lugar de adoração a Deus. Então Ana, ela chega na casa do Senhor, naquele lugar, e nós vamos ver isso em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 15. Porém, Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Irmãos, ela estava ali na casa do Senhor, na casa de Deus, em Betel. É claro que ali era a casa do Senhor. E ela estava naquele lugar, em Siló. E ela se prostrou diante de Deus. Porque ela era uma mulher constantemente humilhada, zombada por Penina. Então ela queria ser mãe, porém ela era uma mulher estéril. Então esta mulher, ela prostrou-se aos pés do Senhor. E quando o sacerdote ali a teve por embriagada, ela disse: não, essa serva do Senhor aqui, não, essa serva do Senhor, ela está atribulada de espírito. Essa serva do Senhor, ela não bebeu nenhum tipo de bebida forte, não. Eu tenho, na verdade, derramado a minha alma perante o Senhor. Aqui é o lugar de você derramar sua alma perante o Senhor, na casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver ainda, meus irmãos, vamos tomar por exemplo Asaf. E nós devemos fazer o mesmo que esse homem fez. Asaf, o seu nome em hebraico significa Deus ajuntou para si mesmo, ou ajuntador. E este homem chamado Asaf, ele era diretor de música nos dias de Davi e de Salomão. Ele era um crente no Senhor. Ele compôs 12 hinos que passaram a fazer parte dos salmos. E nenhum dos salmos que ele escreve, o salmo de número 73, Salmo 73, no verso 17, ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim dele. Eu lendo assim, talvez os irmãos possam não estar entendendo. Por que Asaf ele disse isso? Até que eu entrei no templo, até que eu entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim dele. É porque Asaf, irmãos, ele estava revoltado. Asaf, ele não estava entendendo por que os ímpios, que não tinham nenhum temor de Deus, conquistavam muitas coisas. Por que os ímpios, que não tinham nenhum temor de Deus, vivia uma vida folgada, no sentido monetário. Por que eles viviam uma vida tranquila? Por que eles tinham todas as regalias? E ele, como um servo de Deus, via que muitos servos do Senhor tinham dificuldades. Então ele começou a ter esses questionamentos consigo mesmo. E a dizer: por quê? Por que o ímpio, meu vizinho aqui da direita, mora em uma mansão? Ele não serve a Deus. Eu estou constantemente na casa do Senhor. Eu sou um compositor de músicas sacras. Eu canto para o Senhor, e por que tenho tanta dificuldade? Por que meu vizinho da esquerda comprou agora um Fusion e eu tenho tanta dificuldade, não consigo comprar nem meu primeiro carro? Por que isso? E ele começou a questionar a respeito dessa situação. Até que ele entrou no templo. Você vai ler o Salmo 73 e você vai ver todo o questionamento de Asaf. Mas ele diz: até que eu entrei no santuário de Deus.
Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando nós entramos no santuário de Deus e nós sentimos a presença de Deus, nós podemos entender que nós somos pessoas importantíssimas para o Senhor, porque a nossa vida não está limitada só a esse tempo presente, a nossa vida não está baseada só nas conquistas desta vida, mas nós temos de Deus um reino que jamais perecerá. Nós somos de Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, e temos do Senhor herança eterna. Mas isso nós só conseguimos entender quando nós entramos na presença de Deus. Asaf, ele só entendeu isso depois que ele entrou na presença de Deus. Quando ele entrou no santuário, louvado seja Deus. Aleluia. A quarta ordem de Deus para Jacó: habita ali. Foi o que o Senhor disse para ele: habita ali. Aqui eu vejo, meus irmãos, o Senhor querendo dizer para nós: tenha perseverança. Habitar é morar. Habita ali. Eu preguei aqui, meus irmãos, quinta-feira, sobre perseverança. Perseverar em seguir ao Senhor. Perseverar em andar com Deus. Perseverar nos caminhos do Senhor. Foi a mensagem que preguei na quinta-feira aqui. E o Senhor disse para Jacó: habita ali. Deus quer perseverança da nossa parte. Não adiantaria nada Jacó chegar a Betel e no mesmo dia voltar embora. Deus estava mandando ele para ali. Vai até Betel e mora lá. Habita ali. Porque ali ele estaria protegido pelo Senhor. Ali Deus iria guardar a vida dele. Por isso que o Senhor disse para ele: vai até Betel e habita ali. Deus queria que Jacó permanecesse naquele lugar. Deus quer, meus irmãos, que nós venhamos a ter uma vida permanente na presença do Senhor. Não entrar na presença de Deus 3 vezes por semana, mas viver uma vida, aleluia, na presença de Deus. Por isso que o Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. É aquele que monta residência na presença do Senhor. Não é aquele que entra na presença do Senhor 3 vezes por semana. Não. Mas é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Deus quer que nós venhamos a permanecer na presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer que permaneçamos no lugar que Ele preparou para nós. Deus quer que nós venhamos a ficarmos na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Graças a Deus. Temos que ser firmes, irmãos. Temos que ser constantes. Muitas pessoas deixam de desfrutar das bênçãos e da graça de Deus por não permanecerem na Betel de Deus, na presença de Deus. Muitos deixam de desfrutar das bênçãos de Deus por não permanecer na Betel de Deus. Deus quer que nós permaneçamos na presença dEle. Sempre, onde quer que nós estivermos, estarmos na presença do Senhor. A quarta ordem de Deus para Jacó: edifica um altar. Edifica um altar. Aqui o Senhor ele quer dizer para nós assim: edifica o altar da comunhão comigo. Deus quer que nós venhamos a ter comunhão com Ele. O altar é o lugar máximo da nossa intimidade com Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, se não me foge a memória, no capítulo 12 de Romanos, ele diz: rogo pela compaixão de Deus que apresentei os vossos corpos
como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, meus irmãos, hoje o altar que nós temos que edificar para termos uma comunhão com Deus é o nosso corpo. O nosso altar somos nós. Nós oferecemos ao Senhor o sacrifício diante de Deus através da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Altar significa sacrifício. Altar significa renúncia. Altar significa adoração. Altar significa comprometimento. Altar tem esse significado: sacrifício, renúncia, adoração e comprometimento com Deus. Todos nós temos que edificar altares, pois o altar é a marca da nossa comunhão com Deus. Eu quero pedir aos irmãos que se coloquem de pé para nós concluirmos. Havia um propósito de Deus na vida de Jacó. E há um propósito de Deus também na sua vida e para a sua vida. Mas para que esse propósito se realizasse, Jacó teve que obedecer a essas 4 ordens que Deus lhe deu. E para nós também, irmãos, para que esses propósitos de Deus se realizem na nossa vida, nós temos também que obedecer aos propósitos de Deus, à ordem que Deus nos der, para nós termos uma vida abençoada. Façamos como Jacó, para que as bênçãos de Deus sejam manifestas nas nossas vidas. Primeiro mandamento de Deus: levanta-te, sobe a Betel, habita ali e faz um altar. As 4 ordens de Deus para Jacó e as 4 ordens que Deus fala comigo nessa noite e com você. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Nós vamos estar orando ao Senhor nosso Deus. Eu não sei de que forma você chegou aqui nessa noite. Eu não sei se você se encontra prostrado espiritualmente. Eu não sei se você se encontra abatido. Eu não sei. Só sei de uma coisa, que Deus ele está falando contigo nessa noite. E quer que você tome uma postura diante dele. Amado Pai, nós estamos na Tua presença. Temos pregado Tua palavra. Senhor amado, é bem verdade que Tu falou com Jacó, Tu falou com Teu servo. Tu teve, meu Deus, pelo menos 3 encontros marcantes com esse Teu servo. O primeiro encontro, Senhor, com esse Teu servo foi através do sonho, ali, ó Pai, em Betel. O segundo encontro, Senhor, foi no Val de Jaboque. O terceiro encontro do Senhor agora com Ele, Pai, é diante dessa situação, meu Deus, que Jacó estava muito preocupado em o que fazer. E o Senhor falou com esse Teu servo. O Senhor, meu Deus, também direcionou ele. O Senhor disse para ele: Jacó, levanta-te. E o Senhor disse para o Teu servo Jacó: sobe a Betel. E o Senhor disse para Jacó: habita ali. E o Senhor disse para Jacó: faz ali um altar. Senhor, e nessa noite Tu fala conosco também. Senhor, nós queremos estar de pé e não prostrados. Nós queremos, Senhor amado, irmos em direção, Pai, ao caminho que o Senhor nos mostrar. Nós queremos habitar em Tua presença. Oh, meu Deus, e montar residência diante do Senhor. E nós queremos, por cada dia, estarmos, ó Pai, edificando o altar do relacionamento, da comunhão com o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, para isso. Os dias são maus. Não é fácil, mas Tu és o nosso Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus.